Fala pessoal, hoje vamos trocar aquela ideia, bater aquele papo sobre uma introdução sobre o básico do fluxo. Antes de qualquer coisa, deixa um like. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo do Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Estou ativo no Instagram, sempre colocando story lá, sempre colocando os meus resultados, sempre colocando o meu dia a dia. Bom, hoje eu quero fazer uma introdução, uma troca de ideias sobre a análise de fluxo e como a análise de fluxo ela é importante na sua tomada de decisão. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam. Depois eu faço um vídeo falando na tela sobre fluxo. Eu vou falar na tela sobre fluxo, mas eu quero que vocês entendam um pouco das ferramentas de fluxo. Você tem Times in Trade, tem o book de oferta, tem o Superdum e o volume de preço. E eu quero trocar essa ideia, falar um pouco o que é cada um desses elementos no seu operacional, na sua vida. Quando você fala de Times in Trade, você está visualizando, enxergando as ordens já efetuadas. E o que quer dizer isso? Por que isso influencia? E por que isso faz diferença na minha vida, Marcelo? Bom, isso significa que eu consigo entender no Times in Trade a quantidade de ordens e de volume de compra ou volume de preço de um determinado player ou de vários players em relação ao meu dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho lá Santander, Bradesco, eu tenho vários players comprando. E por que eu ia entrar vendido? Lembrando, Times in Trade é uma ordem já executada. Então, Times in Trade, quando você fala de Times in Trade, você fala de uma ordem já executada. Quando você fala do book de oferta, você está falando de uma ordem com uma intenção de compra. Por exemplo, digamos que a XP ou o Santander, o Bradesco, o Itaú, eles posicionam uma determinada quantidade de ordem numa determinada quantidade de preço. Então, eles colocam lá uma quantidade de 1.000, 2.000, 3.000, eles colocam nessa posição a quantidade de ordens que eles têm a intenção de compra ou de venda. Acontece, eu estou falando bem básico, acontece deles colocarem, então você achar que você colocando uma ordem junto com eles, você vai surfar uma onda, mas às vezes isso não acontece. Então às vezes ele está lá posicionado num determinado preço e às vezes eles tiram esse preço e aí você vai lá e, enfim, perde a posição. É importante você analisar o contexto de tudo que você está operando. Quando você fala de Superdum, ele meio que é uma associação ao book de oferta. Você olha lá as movimentações dos preços e coloca e vê o volume que está apregoado pelos players em determinada região. Aí nesse Superdum ele não vem dizendo por player, ele vem um acúmulo daquelas ordens naquela determinada região. Então, por exemplo, eu tenho uma região X, essa região está com 2.000 ordens naquela região. Então é uma região onde vários players ou um determinado player, aí você pode conferir isso no book de oferta nessa determinada região, se tem vários players ou se tem um player tentando agredir o preço naquela região. Beleza? E aí você tem o volume de preço. O que o volume de preço ele é importante para você? Porque ali mostra o maior volume de preço por região, aonde o preço é mais brigado, aonde o preço existe uma luta, aonde alguns querem compras e outros querem venda, ou seja,
alguns determinados players estão lutando para que se mantenha naquela região, então o volume acaba sendo maior. Esse é um resumo, é muito básico essa informação, mas eu quero muito que vocês entendam que são informações, depois eu quero fazer um replay de mercado para que vocês entendam melhor, mas tudo isso contribui para que você no seu operacional possa tomar uma decisão além do gráfico. Times in Trade já é uma ordem já executada, book de oferta é uma intenção de compra, ou seja, ele apregoa, ele coloca uma ordem numa determinada região. O Super Doom, nesse book de oferta, ele mostra a intenção dos players, a intenção do Santander, do Bradesco. Quando você vai para o Super Doom é um acúmulo e você pode inclusive apregoar junto com ele. Um acúmulo não quer dizer que tanto no book de oferta como no Super Doom que ele vai continuar, ele pode tirar essas ordens. E quando você vai para o volume de preço, é a região que você tem mais volume de briga, mais volume de informação de compra ou de venda. Cara, por que é importante você ter o Times in Trade? Cara, na minha opinião, é importante ter o Times in Trade porque é importante que você entenda para onde todos os players estão com uma intenção de fazer. Se eles estão com uma intenção de compra ou se eles estão com uma intenção de venda. Atenção, no Times in Trade, a movimentação já executada, nem sempre o que está, por exemplo, XP, ela é provedor de liquidez. Então, se ela está comprada, não quer dizer que o preço vai subir, porque ela mostra que ela está comprando, porém a ordem é sempre o inverso. Ela provém liquidez para que os outros comprem. Resumindo, é isso. Essa decisão, é o que eu estou falando, o mercado financeiro ele é muito mais complexo do que simplesmente comprar e vender, do que simplesmente olhar um gráfico que está buscando uma VWAP, do que simplesmente colocar um stop no ajuste, colocar um stop no candle anterior, no 2 candles anteriores. Ele é muito além disso. E o fluxo, ele mostra exatamente essa informação. Eu espero ter deixado claro esse resumo do que se trata a análise de fluxo, que se trata cada informação do fluxo. Times in Trade, book de oferta, Super Doom e o volume de preço. Todos eles têm a sua importância. E principalmente na tomada de decisão, eu tomo minha decisão de entrada e tomo minha decisão se eu vou continuar no preço ou não, se eu vou continuar operando ou não, se eu vou continuar alongando meu trade ou não, se eu vou estopar logo ou não. Book de oferta a mesma coisa, volume de preço é mais para que a gente possa entender se está tendo muita briga naquela região e se vale a pena entrar ou esperar que ele vá tomar a decisão ou de subir ou de descer. Beleza? Básico para vocês entenderem um pouco de cada ferramenta. Quem não me conhece, Marcelo Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação. Teve alguma dúvida, se eu puder ajudar, não sou expert em fluxo, eu sou simplesmente um cara que estou aprendendo e estou tentando passar essa informação para vocês. Estou ativo no Instagram, me siga lá. Mais uma vez, obrigado. Fui!